Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Hoje o Fitocast vem para um lugar muito diferente. Vocês estão acostumados a ver a gente lá no estúdio e hoje nós viemos aqui para a natureza e temos a grata satisfação de termos sido convidados aqui pelo Cláudio, pela Paula, pela sua filha, para conhecer um meliponário. Você sabe o que é o meliponário? É uma criação de abelhas e aqui especificamente nós vamos falar de abelhas sem ferrão. E o meu co-host, claro, sempre junto, né? E aí, tá curtindo? Cara, tô curtindo demais. Eu acho que o que já aprendemos só de entrar aqui, esse contato com a natureza, já fez um grounding, já foi uma terapia. E o que a gente está prestes a ver aqui é praticamente uma farmácia ao ar livre, porque o que tem de saúde nesse meliponário aqui não está escrito. E o que a gente vai encontrar pela frente? Explique pra gente. De onde que vem essa história? Por que vocês começaram a criar isso? Na verdade, como sou professora da rede municipal, né, foi ofertado durante a pandemia um curso pela Embrapa online, né? E como a gente já tinha uma caixinha de jataí em casa e eu morria de medo de chegar perto dela, falei, não, vou fazer, né, essa formação, conhecer um pouquinho sobre essas abelhas. E nessa formação nos levou a conhecer outros espaços meliponários e a gente acabou se encantando pela proposta e começamos a investir daí nessa criação de abelhas. E vimos o nosso espaço assim se modificar muito ao longo desse período aí, na questão da polinização, na questão da coleta, do mel mesmo, né? E poder aproveitar todo esse recurso dentro de casa. Claudião, cara, que coisa linda que vocês fizeram aqui, bicho. A gente está tentando criar esse espaço, né? Primeiro para a família, né? Um ambiente que a gente possa ficar junto, né? Ter algumas coisas, eu e a Paula a gente teve alguns projetos que a gente fez junto como marido e mulher, né? Porque a gente trabalha fora ainda, então às vezes a vida é corrida. Então a gente falou, o que a gente pode fazer para a gente poder estar junto, né? No momento de casa, sem ter aquela preocupação de ter que sair, né? Então quando a gente tem esse espaço, né? Então veio as abelhas, então a gente se apaixonou por elas, né? E aí começou a plantar mais, fazer as caixinhas, né? Conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais também. E aí tudo isso foi criando. Essa área aqui era uma área meio esquecida, meio morta. A gente revitalizou ela por causa das abelhas. Então assim, a chácara se deu um boom depois que a gente começou a mexer com as abelhas. E aí é a história que a gente vai contar para vocês durante esse momento aí. Não é por nada que nós já trouxemos a nossa família junto também. Então, bora lá. Show de bola? Vamos lá. Bora lá. Eu queria trazer um detalhe, eu acho que não pode passar despercebido, que é o capricho do Claudião aqui, em todo o caminho, e a entrada e o portão, que ele mesmo fez. Né? Demorou 10 meses, muito joelho no chão aqui, né? Muitos finais de semana. Muitos finais de semana, né? Mas eu acho que assim, quando você cria esse ambiente para você, né? Te dá energia, né? Te dá ideias para que você vai fazendo isso se tornar bonito, né? Não só para nós, né? Então é um espaço que a gente pretende no futuro aí, né? Compartilhar, né? Como a gente está compartilhando com vocês, é um espaço que a gente pretende compartilhar com a comunidade, com as crianças, falar um pouquinho também sobre a questão das abelhas, né? Então para isso a gente está plantando, amadurecendo, né? E aqui você tem uma baita de uma coleção de várias abelhas, é isso? Isso aqui é um pé de... Essa é amor garradinho. Eles falam, né? Então, e ali é maracujá? Maracujá. Tem o maracujá azedo, maracujá doce. Lavândula dentata. Por favor, o seu homem da casa. Você me permite arrancar 2 desses? Pode ficar à vontade, na verdade, né? Meu amigo. Bom, você não quer falar das suas fotos? Primeiro dar uma olhadinha ali antes de falar das abelhas. É bom demais. Você sabe, Rodrigo, quando a gente vai pegar a espécie da planta, o segundo nome, lavândula dentata, sempre tem a ver com uma característica da planta. Ele parece dentes, ó. Você vai pegar a lavândula augustifolia. Parece espinhozinhos. Auguste grande.
folha grande. Augustifolia é de Augustus. É, grande. Ah, Poderoso. interessante. E daí, o legal da lavanda é que a dentata, se você fizer o óleo dela, como ela é muito canforada, ela te põe para cima. Ela te deixa pilhado. E a Augustifolia te deixa calmo. Olha só. Aproveitando que você está falando dela, né? A gente plantou várias aqui, né? Quando a gente começou, né? Mas uma característica das abelhas sem ferrão, que não é uma planta, apesar de se a gente olhar aqui, a com ferrão ela visita bastante ela. Mas a sem ferrão ela é muito seletiva. Olha então, só. como é uma planta não brasileira, né? Se eu não me engano, ela é de origem europeia, ela visita muito pouca. Europeia. Entendeu? Aham. Então as abelhas sem ferrão, elas dão uma preferência muito grande às plantas nativas. Que interessante. Entendeu? Então a forma dela ela coletar o néctar, né, das plantas, ela está muito ligada às plantas nativas. Esse aqui é bem conhecido, né? Eu deixei aqui bastante para ele ajudar ali na recuperação Boldo. do solo, né? Esse é o e boldo também gambá. fazer uma cobertura, porque o solo desocupado não é bom, né? Então a gente está ainda ocupando esse espaço. Por isso chama boldo gambá. O cheiro dele é... Aham. Meu Deus, olha Olha a a cor, carga cara. que tá isso aqui. Ah, depois eu vou ter que roubar umas 2 ou 3 do Cláudio. Quer te dar um pezinho? Você tem? Não, fazer um pezinho. Pega ali. Eu vou subir na árvore. Se vocês olharem, nós temos muitas plantas, árvores velhas aqui, né? Mas o interessante é a gente saber como a gente pode fazer um impacto positivo. A gente fala de impacto ambiental, geralmente a gente fala de impacto negativo, né? De destruição e tal, né? Mas as abelhas, quando a gente comprou aqui, tinha essas árvores, a gente vai ver que as frutas nativas daqui, elas davam muito poucos frutos. Eu falei assim, puxa, a árvore antiga, a Dando árvore pouco fruto. que tem potencial, mas como não tinha o polinizador, tinha uma frutinha ou outra só. E agora, se vocês olharem o impacto, ó, quanta fruta no chão, né, e tá no pé, né, porque a gente não vence né, de comer. Então, quando você tem com as abelhas sem ferrão, a gente vê quanto é importante você ter elas para ter um impacto positivo na natureza. Né? Esse aqui é o alecrim costeiro. O alecrim costeiro é uma das bases principais para a formação do própolis. As abelhas usam demais a resina do alecrim costeiro para fazer alecrim Legal. costeiro, alecrim comum, alecrim do campo. Legal, né? Muito, muito, muito legal. Não pode faltar um pezinho de Eurapronobis, né? Claro, sim. Vários, inclusive, a gente tem na beirada ali da chácara. Esse aí a gente A gente tem várias São espécies, né? espécies Tem 2 ou 3 diferentes, né? espécies. Né? E esse é o Pereskia coleata, que é o que dá para comer cru. Esse aqui? Não, esse aqui, ó. Ah, Esse aqui é o Pereskia coleata. O cardo mariano, ele vem... a gente comprou uma mudinha pequena e agora ele vem espontaneamente, né? Gente, Quando olha o chega a tamanho hora, dele. Ele vem Coisa mais linda. e vai se espalhando. esse é o guaco. famoso Silimarina, vem daí, né? É, ó o guaco. Ó a capuchinha. A capuchinha também, a gente adquiriu uma mudinha Licença. e ela se espalhou de uma forma incrível. Cara, Ela esse tá aqui é em todo muito lugar, sensacional. colocando capuchinha agora. O guaco, as abelhas gostam bastante. Esse aqui é o cardo mariano. Cardo mariano se tira dele a silimarina, protetor hepático. Isso aqui é Muito sensacional. Amora. Cara, eu não vou sair nunca mais daqui. Urtigão. Urtigão. Esse daqui a gente tira um protetor para próstata, que é sensacional. Essa aqui é uma planta também muito melífera, é própria para a produção de mel, né? Ela o nome dela é astrapeia. Ela floresce na Astrapeia. parte do outono, inverno, que é quando não tem muita florada, né, disponível para as abelhas, e ela produz muito néctar. Então, assim, não é um néctar de muita qualidade, mas é uma quantidade bem grande de néctar e ajuda a manter as abelhas daí no período, assim, de falta de florada. Ela forma um cacho, geralmente ela tem essa espécie rosinha, né, e branca, né? Então ela forma um caixão bonito, ela fica nesse formato de pêndulo, assim, sabe? E então esquentou um pouquinho no período do inverno, e se ela tiver florida, as abelhas correm, né? Porque, na verdade, como é um período de escassez, né? Então, quando a gente plantou essas aqui, e mais algumas lá para baixo, para que a gente já tenha essa possibilidade, né?
nesse período de escassez, ela tem algo para ela se alimentar, né? Então, como a gente tem várias espécies, você tem que criar esse ambiente possível. Né? Desculpa, você tá falando, eu já tô pirando aqui no mundo. Olha o sabugueiro lá, ó. Sabucos nigra. Da plantinha branca ali, né? É, aquilo ali pra gripe, velho. Eu conhecia esse pra gripe. Esse aqui você vai ter que me dar uma muda. Ai, com certeza. Ah, não quero nem professor. saber. Olha, ó. Tem Esse de não monte tem. aqui, ó. Aqui, ó. Viu, Sana? Bonitona. Depois eu quero Você pegar uma conhece, muda. né? Essa aqui é a penicilina, né, que eles falam, né? Aham, Aquileia millefolium. é essa mesmo. Ó, a penicilina. Essa é... Tem duas aqui, a Alternância brasileira. roxinha e Você essa... tem insulina? Olha, de repente até tem. parecido. Vocês vão ter que me dizer, porque essa eu não tenho muita... Não, é porque Algumas assim, pra essas que a fazer gente chazinho- sabe o nome, A foi gente porque colocou as eu plaquinhas comprei e tal, né? mudinha. Erva cidreira. Né? Alcaçuz. Esse é qual? Essa é uma espécie de cidreira. Uau! O cheirinho da cidreira, Tem assim, essa né? e aquela ali pequenininha É, também. essa ali é rasteira. melissa, né? É a melissinha. Que Cara, que gostoso. paraíso esse negócio aqui. Aí, A gente não tinha babosa, aí eu plantei um babosal, porque babosa não pode faltar, né? A Paula adora, é fã da babosa. Amortece a língua. É forte, cara. Experimentem o cheiro. Essa é um tipo de cidreira. Amora. Delícia. O que temos aqui, ó? Aqui agora nós temos as abelhas. Vamos começar lá com a mandaçaia, que tem uma caixa que a gente chama de caixa didática. A parte de ninho tem que ser muito mais grossa do que a gente vê em regiões quentes, como São Paulo, né, Minas Gerais. Então é um absurdo de grossa a parte de ninho das nossas caixas, porque Curitiba tem essa variação de temperatura, né, grande, um inverno rigoroso. Então, para que a abelha não sofra nesse período, a gente utiliza esse padrão de caixa, que é para nós assim que foi o mais adequado. grossa. A ideia é você imitar ao máximo a natureza, né? Para você ter uma árvore oca, para ela ocar, ela deve ser muito antiga, né? Então, as abelhas sem ferrão, elas utilizam, né, árvores ocas para fazer o seu ninho, né? Então, nos lugares mais quentes, você pode ter uma paredinha mais fina, né? Porque a troca térmica do ambiente, né? Ela acaba sendo menor. Agora, em Curitiba, a gente tem uma amplitude térmica muito grande, né? Você sai de 0 grau para 30 graus, então isso acaba prejudicando um pouquinho a abelha. Então, ou ela tem que bater as asinhas para esquentar, ou bater as asinhas para esfriar. Então você acaba gastando uma energia muito grande para manter o controle de temperatura dentro. Então quando você faz uma caixa mais grossa, né? Então a gente já por estudo, a gente já percebeu que quando você tem uma caixa mais grossa, você ajuda a abelha nesse controle, né? Então você acaba ajudando ela, Sensacional. ela gasta energias fazendo outra coisa. Ir para a natureza, pegar pólen e assim por diante. Essa é qual? Que espécie que é essa? Mandaçaia. É a maiorzinha, né? Cara, olha que planta sensacional essa aqui. Você pegou onde? Onde? Cara, que coisa mais linda. Uau! Como que a natureza consegue arrancar do chão isso, botar na essa mesa, né, cor, mano? velho? Tô meio cuidando dela, porque eu vi que ela apareceu em vários lugares ali que não tinham sido colocados. Não foi convidada. Faz uma poda, eu deixo sempre no chão, né? E ela tá aumentando. Essa é uma caixa da mandaçaia. É uma caixa didática, ela é um pouquinho diferente das outras caixas que a gente colhe mel, né, e própolis. Essa caixa, ela tem um intuito assim para a gente poder levar para a escola quando precisa fazer uma apresentação, né? Ela tem uma proposta um pouquinho diferente. A gente separou elas aqui, né? Porque ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais como é que funciona, né? O mundo das abelhas, né? Principalmente a questão da parte de postura da rainha, né? E como se fosse um tronco de árvore aqui, ela demonstra mais ou menos como que a natureza funciona, falando nessa espécie que nós temos da mandaçaia, né? Então assim, aqui nós criamos, né, as espécies do nosso bioma, aqui da nossa região, né? Então, mandaçaia, jataí, as mirins, né, de uma forma geral, a tubuna e a manduri. Mandaçaia, o nome dela vem do indígena, chama-se vigia bonita, né? Porque depois, como a gente vai mostrar nas caixinhas, você vai perceber que
na portinha de entrada sempre fica uma vigia ali. Então ela fica entrando e saindo, ela faz um jogo de abre e fecha ali para que as operárias que estão vindo, né, voltando da mata, ela faz uma identificação, olhando lá, ela não sei como que faz isso, mas elas identificam se não é da mesma espécie, mas de uma outra caixa. Então elas identificam, elas percebem também se aquilo é um invasor, alguma coisa, né? Então ela fica fazendo esse controle, né, de entrada e saída. Então manda saia, que chama de vigia bonita. Olha Então, que legal, o porteiro da É natureza. a porteira da natureza, né? As abelhas sem ferrão, é como a gente diz, né? Elas não ferrou. Elas têm um ferrão atrofiado, né? Mas elas se defendem, né? Elas não são bobas. Então, como é que elas se defendem? Elas fazem uma revoada, elas vão incomodar, e a maioria de nós, né, às vezes tem uma fobia, então a gente acaba se assustando e indo embora. Mas elas, no máximo, elas vão te mordiscar. Então elas não vão te ferrar, te ferrar. Né? Mas elas podem te mordiscar. Então elas acabam, quando a gente abrir algumas caixas, que vocês vão ver, elas podem fazer uma revoada. Algumas espécies, algumas genéticas, elas são mais defensoras. Outras você vai abrir aqui, elas vão se esconder todas, né? Então acaba se escondendo. Então depende da genética, ela vai ter um comportamento. Pode ser da mesma espécie, mas dependendo da genética, algumas são mais defensivas, porque talvez ela já vem de uma região mais que precisou se defender mais, e outras são mais tranquilas. Esses pulgãozinhos aqui que dá pra ver, Isso. tô vendo que eles só estão na parte de fora aqui, tá bem defendido pelo jeito. Na verdade assim, se você olhar mas ele as abelhas... tá preso no próprio visão. Como a gente falou para vocês, as abelhas, elas são sem ferrão, elas criam um Elas podem ir no teu cabelo, tá? eu não sei se vocês têm fobia ou alguma coisa. Não. Né? Minha esposa é pouquinho. Mas vocês vão ver que na verdade elas vão... mais tranquila. Elas, aqui tá a própolis, né? Elas fazem a própolis de vedação, depois a gente pode mostrar um pouquinho mais da própolis. Esse invólucro, né, de cera, né? Elas acabam fazendo para a questão térmica e proteção da rainha. Então é dentro desse invólucro de cera que a rainha faz a postura. Então vocês podem notar, né, que ela tem os potezinhos de cria, né? Então elas vão preparando, as operárias preparam o potinho, colocam o alimento, e aí no finalzinho a rainha vem e faz a postura dentro do potinho, eles vêm e selam. E aí depois de 30, 40 dias, né? É isso que eu tava percebendo. Você vai notar. Como você falou, né? Ela cria um microambiente. Então você vai ver que vai ter alguns pequenos insetos e tal que eles convivem, né? Então um pouquinho de formiga. Só que esse microambiente aqui, alguns estudos já dizem que às vezes ele é mais puro do que um UTI de um hospital. Então, por quê? Sim. Porque todo esse tratamento que ela faz aqui deixa que a abelha ela é muito suscetível a qualquer mudança de... estéril, né? Então, totalmente estéril. Então ela vai criando esse ambiente que outros insetos acabam aproveitando esse microambiente. Elas convivem bem. Se ela notar que isso pode ser algo prejudicial, ela vai tirar. Mas acaba tendo esse comportamento. Né? Isso é Fitocast. Isso é Fitocast, ó. Então, um pouquinho de própolis, né? Então a gente fala do própolis, depois a gente vai tirar um pouquinho mais aí para vocês verem, né? Própolis ou gel própolis também a gente pode chamar, né? A mandançaia, ela faz muito gel própolis, né, mano? Que cheiro bom. A mandaçaia, ela acaba misturando um pouco de terra também, às vezes, ao próprio. Ela tem a mandaçaia tem essa característica, não são todas as genéticas, mas ela faz uma massa, então ela coleta também um pouquinho de terra. Então vai ter B12 junto. Ela também armazena o pólen no pote, mas esse é de mel. Aqui a gente coloca sempre uma embalagem com um pouco de madeira dentro da colmeia, porque se for necessário, no período de inverno, pouca florada, a gente alimentar, né? Então a gente faz, principalmente nas caixas novas, divisões novas, quando ela está muito fraca, pouco populosa, aí a gente alimenta até que ela tenha possibilidade de se sustentar e buscar o alimento sozinho. Mas o que ela usa de alimento aqui? A gente utiliza um xarope invertido. A gente faz um açúcar, né? Que elas utilizam para se alimentar nesse período de escassez. Teve lá uma seca muito grande, ou um período de chuva muito grande, né? Que a caixa está se formando ainda, que ela não tem a reserva, aí a gente alimenta com esse açúcar, com esse alimento invertido. Ó, nós vamos abrir aqui um pote de mel.
tá? Olha Eu isso. vou colher um pouquinho para vocês experimentarem Olha, que legal. o mel aqui da... Olha isso. Verde! Cada florada vai ter... Gente, cada caixa vai ter um sabor diferenciado de mel. É muito difícil padronizar o mel da abelha sem ferrão. Gente, isso é bom demais. Cara, olha o tom disso. Você... Melhor pra... É uma das características da abelha sem ferrão, que cada espécie Ô, ela Jesus, produz olha a cor disso aqui. um sabor de mel. Cara entendeu? do céu. Ela acaba separando, não é igual a abelha com ferrão, que você vai comprar um mel aqui no Nordeste, no Brasil todo, ela vai ter um tom, acho que da florada local, mas o sabor em si, ele é muito parecido. Essa não. As abelhas sem ferrão, ela vai sair desde o azedo até o doce, bem doce. Deixa eu mostrar uma coisa legal aqui para vocês, ó. Uma das estratégias que essas abelhas sem ferrão utilizam para a conservação do mel é a transformação do açúcar em uma espécie de ácido, porque a abelha africanizada, para poder fazer a conservação do seu mel, ela precisa fazer uma super concentração de açúcar. Esse mel dessa abelha aqui tem uma concentração de açúcar menor. E essa transformação que a gente faz aqui para a acidificação do mel, transforma ele num antibiótico natural. E olha que coisa interessante que o Cláudio estava explicando agora há pouco, né? As abelhas africanas ou africanizadas, elas usam o própolis somente nos fechamentos de caixa. Essa daqui usa na própria formação dessa estrutura onde tem o mel ali dentro. Então, já vem própolis no mel também. Vem. próprios no mel. Olha que coisa boa. Morra de inveja, ó. E tem o detalhe, né? Índice glicêmico muito menor do que o próprio mel. Sim. O que também pode ser usado com moderação, óbvio, para adoçar bebidas, alimentos com segurança para até mesmo diabético. Essa espécie aqui é uma espécie que a gente pode deixar bem próximo, dentro de casa, ali próximo de casa, que ela não vai ter nenhum problema, né? Porque ela acaba saindo ali, como vocês viram, mas depois elas acabam descendo para defender a rainha. A rainha provavelmente desceu no fundo da caixa, então ela formou ali uma guarda, então ela está segura. Uma coisa que é bastante importante a gente comentar também das abelhas é a cera. Muita gente acha que a coisa mais importante dentro de uma caixa de mel é o alimento, mas na verdade uma abelha ela precisa muito da cera. A maioria das abelhas sem ferrão, ela tem uma glândulazinha aqui no seu peito que durante os primeiros 10 dias, mais ou menos, da sua vida, ela tem essa capacidade de gerar cera. Então ela vai fazer uma fricção no seu abdômen e dentro dela vai sair a cera. Depois dos 10 dias, 15 dias, ela perde essa capacidade. Então, para defesa, para montar esse invólucro de proteção, tudo é cera. Então, uma das coisas assim que quando a gente pensa em abelha, uma das coisas mais críticas dentro de uma melgueira é a cera, porque a jovenzinha ela tem essa capacidade até 10 dias, 15 dias no máximo, depois ela perde. É um artigo raro. Então é um artigo raro, então ela não é algo que inclusive os machos, da maioria das espécies, eles ficam até 10 dias dentro da caixa, aproveitando a cera. Depois desses 10 dias, eles são convidados a se retirar da colmeia. Então, ainda bem que os seres humanos não é assim. Então, a rainha ela bota alguns ovos que vão gerar os zangões, mas a partir de depois desses 10 dias, eles são convidados a sair, porque eles vão continuar comendo, né? E não tem função mais para eles dentro da caixa, né? Então eles são convidados a sair. Que sacanagem! E eles vão ficar na natureza, ali dentro de uma flor e tal, né? Esperando uma princesa entrar em período fértil, né? Para que ele possa reproduzir. Mas quando uma princesa está em período fértil, geralmente vai aparecer centenas ou milhares de outros concorrentes com ele, né? E ou seja, ele vai viver lá seus 30, 40 dias, se ele não for comido por um pássaro, nada, e aí ele vai morrer, né? Mas ele só vai ficar na caixa mais ou menos uns 10, 15 dias no máximo. Geralmente uma operária, ela vive em torno de mais ou menos 40 dias. Uma rainha vive em torno de mais ou menos 3 anos. O que difere uma operária e uma rainha? Comida. Alimentação. Comida. É o que a gente fala sempre, coma bem, parceiro. A gente é um pouquinho aquilo que a gente come, né? E as abelhas elas demonstram isso. A rainha ela tem todo um preparativo, né? Que também a geleia real só é produzida pelas abelhas mais novinhas. Então elas vão perdendo essa capacidade também de fazer esse processo, né?
E nas abelhas sem ferrão a gente também tem a geleia real para colher ou não? Tem. Só que nem ela tem, é não. muito pequenininha. muito pouco, entendeu? Então ela vai utilizar a geleia real na alimentação, na hora que ela prepara as células de cria, né? Então não é algo que você consegue, mesmo nas abelhas africanizadas, você tirar um pouco, é uma grama, sacanagem. de geleia real já é bem difícil. Você viu que a diferença para os seres humanos também está na alimentação. Se você quer essa aqui, ter vida de rei, quer prosperar com saúde, Rodrigo, foi uma tem das que que você cuidar me da deu, alimentação igual Não, você me deu uma banda saia e é as tudo bom. abelhas operárias, que se fossem alimentadas com geleia real, seriam rainhas. Cuide bem da sua alimentação, porque isso também tem a ver com o que você vai se tornar no futuro. Aumentar bastante ela, né? Essa é outra. Essa manda? Manduri. Manduri. Então, É uma abelha Olha que muito legal! linda. Aqui a gente consegue ver só a parte da melgueira dela, né? A parte da cria, então, tá na base, na parte de baixo. E o mel dela também bastante peculiar. A gente diz muito que é mel de criança, né? Porque é um mel muito suave, então um mel bem especial. É uma abelha pequena, também assim uma abelha de fácil trato, né, amor? Tirando algumas genéticas, às vezes, que são mais defensivas, mas normalmente... ela, apesar de ser pequenininha, ela é muito mais agressiva, assim, na mordida, na né? mordida. Do que as mandaçaias, né? Então, ela, apesar de ela ter esse tamanhozinho pequeno, né? Ela se defende muito bem. Uma característica legal de falar, né? Que a manduri, ela dá nome à cidade de Mandirituba. Olha né? só! Então, é uma espécie que chegou praticamente quase à extinção aqui na região, né? Nossa, olha isso. E vocês vão ver que o mel da mandaçaia é um pouquinho mais ácido. Esse ele já tem, para mim é o mel que eu mais gosto, porque ele é muito equilibrado. Né? Então, apesar de ter uma espécie dessa aqui, ela tem no máximo 400 indivíduos. Só que se você pegar na questão da proporção, ela produz até 2, 3 vezes mais do que uma abelha com ferrão. O meu formou um coração aqui, ó. Aqui. Ó, Meu brinde. Deus do céu. Vocês estão sentindo a diferença de Nossa! de paladar dela? Não? É frutado Muito esse. suave, frutado, né? Eu não peguei. Não deu tempo de provar. Meu Deus, que coisa Gente, a gente não deliciosa. cansa, né? Porque realmente é muito bom. Que delícia eu esse vou- negócio aí. Uau, ele é muito bom. Se a gente pudesse É, né? compartilhar com vocês, olha, Nossa, isso daria, é muito gostoso. O mel também, como a gente está falando uma das Meu Deus, características que coisa das abelhas sem ferrão é que elas colocam em potes, né? Uhum, O mel é colocado em potes. As africanizadas, elas utilizam o favo. Que é a mesma estrutura que a gente vai encontrar onde tem os filhotes lá, né? Na Isso, africanizada. isso. Aqui são coisas diferentes. São coisas diferentes. O interessante é que quando os potes, ele é um emaranhado de substâncias que, como se fosse um barril de carvalho, né? Que vai colocar algumas notas, algumas características para o vinho. Os potes também têm resinas, com um pouquinho da resina da própria. Então, eles formam um emaranhado de substâncias para fazer o pote. Então, quanto mais tempo o mel fica dentro do pote, ele vai fazendo essa cura, né? E olha né? quantos potes de mel tem. legal, Porque cara. olhando daqui, com o reflexo da luz, a gente vê os que estão cheios ali, ó. Essa espécie ainda faz um pote grande, né? A manduri, a mandaçaia, a guaraipa, os potes de mel são bem grandes. A jataí já tem uma característica diferente. Você vai ver que os potes são menores, são amontoados um em cima do outro. Quero fazer uma pergunta. Eu entendo que a parte do mel provavelmente é aquela questão do pólen. No pólen vai ter a parte dos açúcares, eles vão fazer essa inversão, né, da frutose, glicose, um pouquinho da água, vai fazer a fermentação. Aonde que é a matéria-prima, retirada a matéria-prima para fazer a cera e a matéria-prima para fazer a própolis? A cera vem do próprio corpo da abelha. A abelha bebê, né, ela vai retirar, através da fricção, ela vai tirar essa matéria-prima. A própolis, ela vem da resina das árvores. A abelha coleta a resina, que é o curativo, né, a saúde da árvore. Ela vai coletar essa resina e trazer para a colmeia para fazer essa proteção térmica, proteção antibacteriana, antifúngica, né? Então, a própolis é resina de árvore. E madeira resinosa específicas ou... Como o alecrim lá. Isso. É tipo alecrim, né? Algumas espécies, a outra coisa que a gente fala quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a abelha, não é só plantar
árvore, ou que tipo de árvore, né? Sim. Então você tem que ter árvores resineiras, né? Que tem essa capacidade. O pinheiro, por exemplo, depois a araucária, né? Ele é uma árvore que, ao ser ferido, né? Seja um galho que quebra, ele vai soltar essa resina. Então a abelha, né? Com a sua sabedoria, perfume, né? ela vai pegar essa resina que ela sabe que é fonte de cura para a árvore, ela vai trazer para ser fonte de cura para dentro. E nós, seres humanos, depois também, por observação, a gente aprendeu que essa fonte de cura que era da árvore, que serviu para ser fonte de cura e proteção para as abelhas, ela pode ser fonte de cura e proteção para nós, né? Quero fazer uma pergunta para você. Eu percebi que quando você vai tirar, coletar aqui o mel, você abre a cápsula, né? Por que você não tira ele com uma seringa assim? Porque senão as abelhas não identificam que está vazio? Não, professor, Ou é de qualquer forma a gente vai acabar danificando, quando você vai coletar, no caso, o mel, né? Você vai acabar danificando essa estrutura. Então, o que é feito? Quando o pote é grande, a gente pode usar um sugador, né, para fazer a coleta. Então, no caso da manduri, da mandaçaia, da guaraipa, a gente usa um sugador. Entendi. Esse sugador daí, né, não passa por outro meio, não precisa fazer a retirada da melgueira, por exemplo. O que vai ficar ali, a abelha já tem a matéria-prima dela ali, né, que não vai ser retirada, que é a cera. Ela vai reorganizar, colocar a casa em ordem, formar de novo os potinhos e começar a encher de novo. Então, se a gente hoje estivesse fazendo uma coleta, né, até a gente convida vocês numa próxima, quando a gente for fazer uma coleta, vocês estarem aqui, a gente vai destruir, vamos dizer assim, abrir todos os potinhos para sugar o mel. Vai ficar uma bagunça aqui. É incrível. Uma semana depois, elas já limparam tudo, organizaram tudo, já reconstruíram o pote e elas começam o processo de novo, né? Então, assim, as abelhas, elas têm essa questão do reaproveitamento muito grande. A mandaçaia, ela é uma reaproveitadora 100%. Então, qualquer coisa que se destrói, ela rapidamente pega esse material, como eu falei, que é custoso para ela, né, que é a cera, ela reaproveita e ela já começa o processo todo novamente. Não daria para usar agulha com seringa? Porque depende da viscosidade do mel, fica difícil de... Né? Mas assim, isso aqui não é um problema para a abelha, né? Dela reconstruir. Tem gente que gosta de pegar e amassar. A gente não usa essa metodologia. A gente vem aqui, faz um rasguinho de lá, uns 5 milímetros ali, coloca o sugador, suga, entendeu? Acabou. Nós vamos coletar esse mel que caiu aqui, ó, entendeu? E vai jogar para dentro e vai aproveitar. Quero fazer essa pergunta. Trabalhando ali. A pergunta aqui, quanto que rende de mel? Não tem como comparar a produção de uma abelha sem ferrão com uma abelha europeia, né? Por conta da população. A abelha europeia ela é muito mais populosa em uma colmeia. A sem ferrão, no caso aqui a manduri, ela vai ter lá em torno de umas 300 a 500 indivíduos na colmeia. Então, a produção dela dá em torno ali, quando está bem cheinha, pronta, né, fechada a melgueira, a gente consegue tirar em torno dos 500 ml por colmeia. Por colmeia. O que é bastante, eu acho. Sim. Por isso que é um mel, ele é um mel mais caro. Tem né? que ser mais caro. Porque, primeiro, da questão medicinal, né, ele é um mel muito mais medicinal, né? Tem essa questão da quantidade, tem a questão da espécie, né? Então, cada espécie, a gente já sabe que algumas espécies ela tem uma característica mais específica para certas questões medicinais. Então, você não tem um volume de produção muito alto. Então, por isso... Tem que ser precisa ter muita caixa, muita né, abelha para você ter um volume maior. Né? Até porque, na verdade, assim, o consumo ele tem que ser pensado na questão medicinal. Então eu não vou pegar um mel desse aqui e passar no pão. Eu vou pegar uma colherzinha de sobremesa, vou colocar uma quantidade, vou pingar umas gotinhas de própolis e vou consumir como se fosse um remédio. Né? A gente costuma aqui em casa consumir uma colherzinha de mel com umas 5 gotas de própolis todos os dias em jejum. Você nem gosta, né? Para o pessoal que está do lado de lá, falando, nossa, que injusto pelas abelhas, pense que isso aqui é o imposto da alocação que você paga todo dia e não reclama. Não é assim. A gente, assim, na maioria das vezes, por exemplo, depende do como é que foi a florada do ano e tal, né? Então a gente faz de 1 a 2 coletas. Mas a partir de março, por exemplo, a gente já não colhe mais. Então, de março até a entrada do inverno, tudo aquilo que ela colher vai ficar como reserva para ela. E é bastante importante saber que, geralmente, no ninho, do lado da postura da rainha, ela tem uma reserva
estratégica, né? Então a melgueira aqui é uma forma que a gente utiliza para coletar o mel, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha numa jataí. Vocês vão ver que é uma mel muito mais doce. Essa é a caixa da famosa jataí, né? A mais conhecida, acho que das abelhas sem ferrão. E a melgueira dela também é bem diferente, ó. Olha que legal! Que diferentão! Para fazer a coleta do mel da jataí, a gente já não consegue fazer com sugador, né? É preciso sacar aqui essa parte da melgueira, aí a gente precisa furar com o garfo, né, os potinhos e virar ela para escorrer na bacia. E ele é mais denso também, você vai perceber que a viscosidade dele muda um pouquinho. A Miriam vai colher agora. Então, apesar esse carinha ser pequenininho, ela é uma das abelhas mais agressivas no sentido de defesa. Tipo ela é um pitch, eu pensei a mesma coisa. Então, elas abelhas. desenvolveram uma técnica, como elas são pequenininhas, elas desenvolveram uma técnica, geralmente elas voam para defesa em dupla. Então, se qualquer animal voador, tipo uma abelha com ferrão, vem atacar, né, tentar saquear, elas voam, pegam na asa e elas arrancam. Arranca rápido. Então, assim, você pode perceber, no chão, às vezes acontece, você vir aqui e ter outras abelhas ou um outro animal, inseto, desculpe, caidinho por aqui. Porque elas têm uma técnica que elas desenvolveram para defesa muito grande. A jataí também, você consegue observar que ela tem um perfil de coleta de pólen maior, né? Nas outras você quase não visualiza, mas a jataí a gente já consegue ver aqui nessa, a parte superior tá bastante de mel mesmo, mas vamos abrir depois uma caixa e ver se... A gente E pega a quantidade de mel também é muito maior, né? muito maior. Olha isso. Olha lá. Linha dos Smurfs, né? Não, eu fico imaginando, se eu fosse do tamanho delas, como é que seria a arquitetura de você navegar lá dentro, no meio do escuro e saber para onde você está indo? Vocês pensam assim também? Algumas respostas a gente já tem pela ciência, por exemplo. A gente sabe, por exemplo, como que a abelha sabe que essa aqui é o endereço dela. A última função de uma abelha é ser campeira. Então ela vai, desde o seu nascimento até a sua morte, ela tem várias funções dentro da colmeia. A última função é a função de ser campeira. E é muito engraçado que quando ela vai sair, o primeiro voo dela, depois dela ter sido babá, depois dela ter sido faxineira, quando ela vai fazer o primeiro voo, geralmente ela sai de voo de costas. Ela sai voando, olhando para o seu endereço ali. Então ela voa de costas e aí ela faz tipo como se fosse um geoprocessamento no universo. Então ela vai saber que a partir daquele primeiro voo, ela vai sempre se localizar no universo, ela vai saber que é aqui. Tanto quando a gente vai mexer numa caixa, a gente cuida para não ficar mexendo muito de posição. A gente sabe que a 5 milímetros, ela pode vir e dá na parede da casa, entendeu? Então, assim, a gente evita ficar mudando muito de posição e tal, porque... Dá pra mudar em dias frios, assim, né? inverno. No inverno, a gente quer mudar de posição de caixa em algum lugar, então deixa no inverno, onde elas pararam a movimentação, aí quando elas forem sair, às vezes vai ficar uma geração ou duas morrendo dentro da caixa, trabalhando dentro da caixa, no inverno, né? Sem sair, né? E daí você consegue mudar ela de posição. Se eu mudar essa caixa aqui, ó, de lugar aqui hoje, as operárias elas vão morrer tudo aqui, ó. Elas vão chegar aqui, vão ficar voando no entorno, procurando e não vão achar. Mas é por isso também que a gente consegue pegar uma caixa como essa, fechar e levar ela para uma outra cidade, ela sai de lá e volta para o lugar de novo. O que a gente fala assim, no mínimo você tem que levar 3 quilômetros longe, no mínimo. Então se você tiver comprar uma caixa, nunca comprar uma caixa de game muito próximo, entendeu? Porque se comprar, ela vai voltar para a origem dela lá. Pelo menos aquela geração de operárias que está ali. Depois as outras, né, vão nascer... Você com o formão, hein? As abelhas sem ferrão, no Brasil hoje, catalogada, tem quase 300 espécies. Então tem uns que é do clima frio, né? Que são... A jataí, na verdade, ela transita do calor para o frio. Nos lugares mais quentes, você tem uma produção maior, porque elas estão sempre em movimentação, entendeu? Mas, em compensação, são outras características de mel, né? Então tem outros paladares. Então você pega as amazônicas lá, que tem um paladar diferente, o clima mais quente. As nossas aqui para nossa região sul, mandaçaia, manduri, tubuna,
A jataí se dá bem, né? Ela se dá muito bem na região urbana, né? Vocês vão ver que às vezes em casa, aí nos muros, elas são uma espécie que se adaptou muito bem ao clima da cidade. Então, se você tiver lá no teu muro, na tua casa, no cantinho, e aparecer uns bichinhos meio voandinho aí, olha aí, vê se não é ela. Olha o mel ali, ó. Olha lá, pessoal, ó. Olha que coisa mais linda do mundo, olha o mel ali, ó. Olha o bichinho trabalhando, ó. A gente bagunçou um pouquinho ali, mas elas já estão dando um jeito de organizar. Por que não a gente ter essas coisas na cidade? Por que a gente não pode trazer a natureza para dentro da nossa casa? Aqui tá a referência, aqui tá a jataí é uma espécie que você pode ter na tua janela, na sacada do prédio. Se tiver árvore por perto, você pode ter lá na sacada do teu prédio uma jataizinha. Ela sela com a... A própolis, olha, você vê, ó, como é que é. Cara. Ela se protege. Você não consegue abrir. de fácil. forte que fica, né? É forte. Olha só! Ui, que coisa mais linda! Aqui, ó, eu tava procurando, eu falei, nossa, essa jataí não tá armazenando pólen. Esses aqui são só de pólen, ó. A pólen é a proteína que elas precisam para geralmente dar para os filhotes, entendeu? Isso aqui, professor, coletar esse carinha aqui, fazer uma pastazinha com mel. Fazer o saburá. O samburá que eles chamam, né? Isso aqui é energia pura, né? A pessoa que está saindo um pós-operatório, que tem uma liberação médica, lógico, e estiver meio debilitada e tal, né? Uma pastinha disso aqui, só que tem que ser pouquinha coisa, né? O pólen é difícil de digestão, o estômago nosso não tem capacidade, né? De digerir muito. Mas você pegar um pouquinho, aí, ó, se vocês querem fermentar, vocês vão ver que ele é meio amargozinho, entendeu? Então o mel... que explosão na boca isso aqui! Com mel, ele sozinho eu não gosto muito, mas ele... Cara, experimenta. Pega só um pouquinho. Isso aqui é proteína pura, pessoal. Se é bom para a abelha, o que você acha que é bom para nós? Então, assim, se você tem uma caixinha dessa na tua casa, você tem o mel, de vez em quando fazer uma pastazinha dessa aqui, como eu falei, né, com um pouquinho, como você pega o docinho do mel, com esse azedinho. Ele é azedinho? Porque na verdade ele vai fermentandinho ali, sabe? Então, as abelhas, né, faz parte da alimentação dela, ó quanto tem, né? Você depois tem que fazer tava procurando ali, porque normalmente na melgueira aparece bastante. Para novas é ótimo as espécies que fazem essa separação, né? Porque quando você vai coletar o mel, você não fura e tal. Apesar que não tem, é gostoso quando você fura um potinho, vem o pólen junto com o mel, né? Mas o certo quando a gente fala de mel, essa caixa aqui é ótima porque ela separou, né? Ela fez essa separação aí. Tem uma pergunta aqui pro pessoal que tá lá, ó. Tô vendo uns ali querendo fazer a mesma coisa isso aqui em casa. Como é que é para fazer apartamento, casa? Tranquilo? Olha, a abelha jataí, ela é uma abelha que se adaptou muito bem na cidade, né? Então a gente até consegue ver de forma natural em algumas árvores, às vezes dentro de tijolo, no muro, você consegue identificar esse tipo de abelha assim. O ideal para a criação, a gente aconselha você ter uma caixa de criação racional, né? Daí você pode coletar o mel, você pode auxiliar ela no período de inverno, né? Diminui o sofrimento da abelha do que num ambiente, numa caixa inadequada. Esse tipo de caixa, ele é bem favorável para você ter essa proposta, mas ela pode ser criada ali, como a gente cria aqui numa varanda, né? Pode ser conseguida também através de algumas iscas, às vezes a gente consegue pegar a abelha por isca também, né, amor? Aqui a gente tem, depois vocês podem dar uma olhadinha, né, algumas iscas espalhadas na mata, que é a forma mais fácil de conseguir a colmeia, né? Ou comprar também uma caixa, adquirir uma caixa de um criador, né, idôneo, né? A gente vende também, eu né? acho que eu conheço a madeira aqui, é cambará. Então a gente geralmente... Yes! Boa, garoto. Geralmente a gente acaba a madeira do ninho, uma madeira mais porosa, né, para o ninho, e para a melgueira uma madeira mais dura, né, para ter uma sobrevida maior, né, e aí geralmente no inverno o que vai acontecer? Elas vão sair daqui e vão descer tudo lá para baixo, né, então essa madeira mais fina que a gente está vendo aqui é por causa que é a melgueira, mas se você olhar aqui embaixo, olha a espessura, dela. a espessura, né, para ter essa proteção
térmica que a gente comentou antes. E a gente utiliza também na parte de cima daí o isopor O também, isopor, né? né? Então, O plástico escuro, porque ela não gosta da claridade aqui, né? Então, dentro da árvore não vai haver claridade, né? Então tem que ser o plástico escuro e o isopor também para ajudar no isolamento térmico ali da caixa. Mas é muito tranquila de criar. Legal, mano. Eu vou mostrar a última espécie, não sei uma questão de tempo lá embaixo, né? A gente tem a manduri, jataí, a mandaçaia. E daí tem uma espécie lá que ela é mais defensiva, Não, tem a né? guaraipo Então, antes, pai. a guaraipo. Guaraipo. A guaraipo, isso. A guaraipo é a minha favorita. Você já tá pensando assim também, Júlio? Olha que bacana esse pingão. Aquilo que é uma isca ou é... É uma isca, entendeu? Então a gente deixa ali, aí as abelhas elas podem quando elas fazem Tem o enxameamento. o enxameamento, né? Então elas ficam procurando um lugar para ficar. Então a gente deixa umas caixinhas a mais, umas iscas para que, se por acaso elas resolverem sair, a gente encontra elas aí. E quantas vezes por semana vocês estão aqui dentro, assim, circulando? Ah, professor, no final de semana só, né? A gente não consegue, É o né? final de semana Mas só. geralmente final de semana. Você é professora de? Do ensino fundamental. Que legal. Bom, gente, essa aqui é uma abelha lindíssima também. É uma abelha que gosta mais de áreas com água, né? Porque ela necessita bastante dessa matéria-prima. Uau! O pote dela é um pote grande, ela é muito organizada. Essa espécie ela está em extinção, essa espécie, a guaraipa é uma espécie em extinção. Uma abelha já mais difícil mais de você difícil de- reproduzir ela. Ela é parecida com a mandaçaia, mas ela é mais escura, né? E muito dócil. Ela é amarelinha e tal, né? Essa abelha é muito dócil para você mexer com ela. Olha o tamanho do pote desse bicho. A cor do mel, olha a diferença. Bem diferente. Me dá uma Pode pena de cheirar. ver esse mel escorrendo assim. Mas elas Ele não não perdem, vai né? fora. Viu? A abelha vai subir, ela vai se alimentar. Ela não desperdiça nada. Que transparente! E olha a quantidade. O sabor muda um pouquinho, uma questão da florada. É muito diferente. E olha, Eu ela sou tirou uma manduri. uma seringa ali. E ó, ainda tem um monte. Não, ela Jataí. produz bastante. O pote dela fica É que a bem gente tem um cheio. paladar meio Fica na doce. jataí é difícil O mel, quando a gente de sempre tirar lembra com a do- seringa, né? Porque o potinho é né? pequeno, então a Daí, gente teria que quando você furar pega uns mais bastante docinhos, para você parece conseguir que, o nosso coletar. paladar, ele é Já essa espécie não, o pote é grande, você consegue E daí tirar com o aquela você sugador. tem que espremer ela. Eu não espremo, professora. A gente mais só sozinho. fura, né, os potes com o garfo assim e daí vira a melgueira para escorrer. Então procuro fazer o menor estrago possível, né? Porque quando você espreme, você vai misturar daí o pólen, não é legal, né? Então para colher só o mel, a gente fura só os potes de mel mesmo. Ó, é muito comum acontecer isso aqui, sabe? Ter a formiga, né? Elas ficam aqui, elas convivem junto, é muito Simbiose. comum. É a simbiose. Vocês não vão aparecer nenhuma aqui da faquinha Tinha pra uma aqui mãe. em cima. Ali o pólen. Ela também guarda pólen. E ó, é uns baitão dos... Vamos ver como é que tá aqui. Ó, ó. essa espécie, lembra que eu falei pra vocês? Essa espécie também, a rainha só bota em cima. Então, conforme ela vai botando, as operárias vão postura dela tá bem jogando baixo, bem toda a baixo. estrutura para baixo. Entendeu? Então, se a gente vai fazer uma divisão delas, a gente tem que coletar na parte inferior. Ela saiu do inverno agora, ela começou a fazer a postura agora. Ó, Olha tá lá. lá embaixo, tá vendo? Bem embaixo lá. Nossa! A postura dela vai começar agora. Deixa eu derramar, pelo amor de Deus. Viu como ela é bastante dócil, né? Então, quando a gente fala sem abre, ela ferrão se mesmo. esconde. As abelhas sem ferrão, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o excesso de espaço. Porque com excesso de espaço, ela tem que propolisar mais, ela tem que botar mais cera, então ela tem que trabalhar muito. Então, para você colocar, quando você coloca uma melgueira nova, então geralmente quando a gente faz uma divisão, uma multiplicação, né? A gente deixa só essa parte de baixo. Quando ela estrutura todo esse espaço de baixo, que ela já tem uma reserva aqui embaixo, a gente pega e coloca o que nós chamamos de melgueira. Aqui tem um buraquinho, ó, tem uma aranha aqui, ó. Ela fechou para se defender. Ela se fechou porque tem uma aranha aqui dentro, né? Então a gente vai tirar essa aranhazinha daqui para ela ir embora. Se você olhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? De novo, Ó, tem um daí. buraquinho, ó. Vou abrir de novo. Ó. Aqui, ó. Ó a rainha lá. Rainha!
A rainha da Guaraipo. privilégio. Privilégio mesmo, muito difícil, gente, Que ver. privilégio. Ó, os filhotinhos, né? Bebezinha, elas são mais clarinhas, né, menores. Legal. Aqui, deixa eu tirar essa. Ó, você vê que ela faz com esses fungos que tem aqui, ó. Na verdade, são todos fungos benéficos, né? Então ela cria esse microambiente aqui para que... Você viu que eu falei, ó, ela tem as reservas no entorno. Depois que ela enche todas as reservas, ela vai abrir um espaço. Não, agora eu tô tranquilo aqui, eu posso aumentar o meu espaço. Ainda né? arrisco para os farmacêuticos de plantão aí pesquisar esse fungo aí, vai descobrir propriedades medicinais tipo penicilina. Com certeza. Você vê, né? Ela tá pronta para subir. Ela tá pronta Só para tá subir. teimosa. Ela tá teimosa. Teimosa. Então, Guaraipó. Pode ser. Guaraipo. Guaraipo, essa é a Guaraipo. Guaraipo. E a última espécie, né? Aqui eu diria para vocês, agora, quem tem um pouquinho mais de fobia, tomar um pouco mais de cuidado. Então essa espécie aqui é aquela que enrola no cabelo, entendeu? Ela vai vir, ela vai assim, as meninas que têm cabelo, né? E elas também, ela vem as áreas mais molinhas, elas também conhecem a anatomia humana. Então elas sabem onde tem a orelha, a parte do olho, cantinho de boca. Então elas gostam de atacar porque isso vai espantar, seja um animal, seja, né, porque Entra sem aqui a gente ferrão. não tem, né, mas tem amigos nossos que tem assim no meio do mato, então esses bichos um pouquinho maiores, né, até macacos, eles acabam vindo, né, na caixa para tentar roubar o mel. E elas vão também nessa parte do ouro do bicho para tentar fazer ele afugentar. E ali é o que seria na natureza. Isso. É fechado. Isso, se você olhar aquele toco lá, aqui tinha uma árvore, ela caiu. E em cima lá tinha uma tubuna. E aí a gente tá para a gente não ser muito evasivo no tronco, então a gente coloca aquela caixa, então a gente está transportando, fazendo o que chama de indução. A gente está induzindo ela a vir para a caixa. Quanto tempo você acha que demora para um tronco ficar aqui? Essa aqui era uma parte que eles ficaram, né? Hoje a gente não consegue encontrar mais na natureza árvores de 50, 60, 100 anos para chegar nesse porte. Então as caixinhas, né, essa forma que a gente trabalha, é uma forma da gente manter, né, preservar o ambiente, né? Até porque tem algumas aqui que estão não em vias de extinção, mas estão se perdendo. Se perdendo. Então, como eu falei, então vocês podem, na hora que a gente mexer aqui, vocês podem sentir um desconforto nelas ali, tá bom? Aqui a gente vai ter que ser um pouquinho mais rapidinho porque senão elas Fechado, né? Fica com as unidas ali, daí eu falo, não, deixa eu... Nossa, ela vem. Não se assustem. Experimentem o mel dela. É muito saboroso e a própolis dela também é uma das mais... Ó, você vê nas patinhas dela aqui, ó. Ela trazendo o pólen. E essa chama? Tubuna. Essa é tubuna. É. Essa aqui tem o mel mais parecido com o mel da abelha africanizada? Ela é bem mais docinho. É bem mais doce mesmo. Ó, já veio. Já veio. Esse é um desafio. O mel dela é saborosíssimo. É um dos mais saborosos que tem. Caixa, ela tá fechada. Geralmente a gente usa uma touquinha. Olha, ó. Olha aqui. Ó. A quantidade delas, ó. Olha lá. Ó. E assim, a gente tem que ter a coisa da convivência com o bichinho, né? Você não precisa matar ele, ó. Só tirar, ó. Tirar, ele vai embora. Se a gente se afastar, elas já vão voltar pro lugar. Né? Ela vai pra se defender mesmo, é pra se assustar. Sai fora. Anda em né? zigue-zague. Deu sorte, Anda então. em zigue-zague, vai pelo meio do mato aqui Esse que mel você já é um mel perde ela. saborosíssimo. É. Olha. Dá uma... Cadê? Pega a água. Elas não saem fácil, não. Ela sofre. Ela libera um feromônio aí que vai te perseguir. Daqui. Ai, meu vida, ai, meu ouvido. Nossa. Pode ir pra lá. Vamos pra lá porque aqui o bicho vai pegar. Tá pegando. Só conforme a gente vai andando, ela vai indo embora. Vamos sair daqui. Ó. Mas eu provei o meu. Isso aí. Elas não picam, né? Elas... Não, ela só importante morde. Ela usa a boca mesmo. Ó, olha, bichos são terríveis.
amigos, Fitocast hoje trouxe vocês para um lugar muito diferente e eu quero agradecer aqui principalmente a essa família maravilhosa que nos recebeu e que nos apresentou tantas outras famílias, né? De Mirim, Tubuna, Jataí, que mais? Guaraipo. Guaraipo, tem mais Manda alguma? saia. Manda saia. Nós pegamos o bichinho no cabelo, nós experimentamos o mel. Como diz o meu querido Endrigo, é uma experiência, né? É uma experiência que é para levar para a vida. Se a gente pudesse compartilhar os sabores que a gente sentiu aqui, olha, até das frutas, né? Mas o mel, as propriedades que essas substâncias vão trazer para o nosso corpo, essa convivência com a natureza dos animais, da gente com as próprias abelhas trocando tudo isso com a humanidade, né? Que a gente depende mais delas do que elas dependem da gente. Mas é uma experiência sensacional. Gente, muito obrigado. Capaz, a gente fica muito feliz, né, de ter recebido vocês aqui e fica o convite, né, para as próximas vezes, né, a gente conseguir um momento que a gente for colher o mel, né, mostrar para as pessoas para que elas possam entender um pouquinho, né, porque o conhecimento acho que ajuda na preservação, né, às vezes a falta de conhecimento é que às vezes atrapalha um pouquinho. Então quando a gente conhece, a gente vê as coisas de uma forma com um olhar diferente, né? Então... E eu vou deixar os contatos de vocês aqui na descrição do vídeo. E assim, ó, já vou dizer pra vocês vão arrumar sarna pra se contar. Porque o povo vai querer saber mais, o povo vai querer saber onde que encontra vocês. Onde que compra. Se comercializa, tudo isso, né? E eu vou deixar os contatos aqui embaixo. Show de bola. E pra vocês que acompanharam a gente até agora, aproveita, faz a tua inscrição aí. E é claro que um programa como esse daqui merece um compartilhamento, né? Pela madrugada. Super beijo pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.